Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Tulio aqui para mais uma aulinha. Hoje a gente vai estar falando sobre as medidas de tendência central, né? Onde a gente tem aí as mais utilizadas, né? As básicas são a média, moda e mediana, né? Que a gente vai estar falando na aula de hoje. Então, só uma pequena introdução aqui, ó. Com base na idade das pessoas de um grupo, podemos estabelecer uma única idade que caracteriza todo o grupo, né? Então, qual que é a ideia das medidas de tendência central? É você tem aquele arcabouço ali de informações e você quer saber, por exemplo, ali, tem informações ali sobre as medidas centrais, né? Onde que varia, por exemplo, qual que é a média, né, de idade daquele grupo, né, daqueles alunos, os alunos que frequentam aquela escola, aquela faculdade, aquela universidade, aquele estabelecimento. Então, você tem mais ou menos ali uma idade média, né? Porque vocês estão vendo que esse estudo de estatística descritiva, a gente tem as informações em mãos para a gente poder tomar decisões aí, né? Então a gente tem também a moda, né, que a gente vai ver que é o valor que mais aparece. Então, ó, qual que é a idade, né? O pessoal que mais compra aquele produto, você tem a mediana, né? Para você saber se aquele público está indo mais ou menos. Então a gente tem várias informações para poder tomar as decisões aí, né? Dois aqui, ó. Considerando a temperatura de vários momentos de um mês qualquer, podemos determinar uma só temperatura que fornece uma ideia aproximada de todo o período, né? Então, você quer ir viajar para algum lugar, né? Então, você se pergunta, né, qual que é a temperatura média ali naquele mês que eu quero viajar, né? Será que é uma temperatura muito baixa? Aí eu sei que eu preciso levar mais roupas, né, para manter quentinho. Se a temperatura é mais alta, eu sei que não preciso levar tanta roupa, eu levo mais roupas frescas e por aí vai, né? Então, essas medidas de tendência central vão nos ajudar a tomada de decisões, que é o nosso objetivo em estatística, né? 3. Avaliando as notas dos vários trabalhos de um aluno do bimestre, né, podemos registrar com apenas uma nota seu aproveitamento do bimestre, né? Então é isso que a gente faz na prática, né? A gente distribui aí várias atividades, sejam escritas ou seminários, trabalhos, e a gente pega todas aquelas notas, agrupa e se torna uma média, né? Que é aquela média do bimestre, do trimestre, depois vira uma média do ano, que vai determinar se você vai ser aprovado ou reprovado, né? Então, aí a importância das medidas também de tendência central, ok? Então, em situações como essas, esse número obtido é o que a gente chama das medidas de tendência central, né? No caso, aí eu falei bastante da média, né? Mas a gente vai aprender outras, né? A média aritmética é a que a gente mais conhece entre as medidas de tendência central, mas a gente também tem a moda e a mediana, que a gente vai estudar na aula de hoje, definir, aprender a calcular e ver certinho, né? Tanto para dados brutos, né? Quanto também para dados tabelados, que tem uma diferença aí no cálculo que eu quero trazer para vocês, ok? Então vamos lá. E elas são importantes porque nos dão ali para onde está tendendo, né? A média ali daquele grupo, né? Os dados ali no meio, o que está acontecendo, né? Então, a mais importante delas, a média, né? Talvez vocês já saibam como calcular, né? Mas vamos aí à definição e alguns exemplos, né? Então, se você tem um grupo aí de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos, né? Observamos que se você quer calcular a média aritmética, né, que eu estou chamando de MA, muitos livros aí, vocês vão ver que vão chamar de X barra também, né? Mas já já a gente vai definir. Mas também a gente chama de X barra, né? Que vai identificar como sendo a média, né? Então, para calcular a média aritmética, bem simples, né? Você pega os valores que você tem das idades e aí você tem 5 idades, né? Tem aqui uma, duas, três, quatro, 5. Você soma todos esses valores, são 5 idades. Pega tudo, divide pela quantidade que você tem, você vai ter 107 dividido por 5, e a idade média é 21,4 anos, né? Não necessariamente a média precisa pertencer ao conjunto, né? Ela é uma representação ali de um valor médio das idades, né? Que são 21,4 anos, né? Ok? Se você tem, por exemplo, aqui ó, o item 2, né? O exemplo 2, um aluno que realizou diversos trabalhos durante o bimestre, ele teve aqui essas 4 notas, né? Então, como que a gente calcula a média aritmética dele, né? Pega essas notas, soma, dá 33. Quantas notas são? 4, né? Então, divide pelo total, que é 4 notas, você tem a média ali do bimestre, que é 8,25, né? Então, assim, basicamente, que a gente faz, né? Média aritmética é bem tranquilo. Você pega aquele, tudo ali que você tem, soma, e aí você conta as quantidades, né? Se são notas, são 10 notas, divide pelas 10 notas, né? Soma as 10, divide pelas 10 notas, e você vai ter o valor médio daquelas notas, ok? Se são idades, você pega todas as idades e soma e vê quantas idades você tem, né? Se eram 20, 30, 50 pessoas que você entrevistou e divide por aquela quantidade, sem segredo nenhum, né? Então,
vamos aí para a definição mesmo matemática, generalizando essa ideia, né? A gente pode afirmar que dados n valores, né, de x1 até xn de uma variável, né, que você está estudando, a média aritmética é o número obtido da seguinte forma, né? A gente vai chamar aqui também de x barra, né? Faço questão de ressaltar. A média aritmética, ela é x1, x2, x3, xn dividido pela quantidade que é n, né? Então, se você tem três variáveis ali que você somou, vai dividir por 3. Se forem 4, por 4, né? Pega o total e divide pela quantidade que você somou. Um outro jeito que a gente está vendo de representar isso, né, quando a gente quer fazer uma soma de vários valores, a gente pode também identificar como sendo o sigma aqui, né, o somatório, onde essa soma vai estar variando, né, o x e y, que são os elementos que a gente está estudando, vai estar variando de 1 até n, né? Isso tudo você está identificando como sendo o numerador aqui dessa expressão. Mesma coisa, só que escrevendo de maneira compacta, né? E você vai dividir por n, né? Isso aqui vai te dar o seu x barra, né, a sua média aritmética simples. Ok? Um outro tipo de média aritmética que a gente tem é uma média aritmética ponderada, né? Como que funciona a média aritmética ponderada, que eu particularmente gosto de usar bastante aí para atribuir nota para os meus alunos, né? Se um aluno realiza vários trabalhos com pesos diferentes, né, isso aí com graus de importância diferentes, a gente pode avaliar dessa maneira, né? Se no decorrer do semestre ele teve, uma nota 6,5, na prova com peso 2, 7 na prova com peso 3, 6 no debate, peso 1, 7 no trabalho de equipe, peso 2. A sua média, neste caso, é chamada de média ponderada, média aritmética ponderada, ou seja, tá vendo? Aqui estão as notas, 6,5, 7, 6 e 1. Então, o que significa isso? Quando eu coloco pesos ali na minha média, eu estou dando importâncias diferentes para cada parte dessas atividades, né? Eu, por exemplo, gosto de usar muitas provas para avaliar meus alunos, né? Então, a gente vem aqui e coloca um peso, né? Aqui o peso 1 foi nessa nota de 6, né? Que foi no debate, ou seja, o que o professor está considerando menos importante aqui nesse contexto é o debate, né? Peso 1. O que ele está considerando como mais importante? 7 aqui foi a pesquisa, né? Peso 3, né? A nota que está mais pesando aqui, né? E aí, com importância média aí, vai ter a prova, né? E cadê o outro 6? 6,5, né? A gente vai ter uma prova e o trabalho de equipe, né, com esse peso, né? Então, a gente tem, com a média ponderada, a gente tem as notas e aí a gente atribui pesos aqui, né? Esse aqui teve peso 2, esse teve peso 3, peso 1, peso 2. E aí, se a gente fizer essa conta aqui, a gente precisa balancear essa média. O que eu faço? Eu divido pelos pesos que eu atribuí para que dê uma média aritmética, né? Quais foram os pesos? 2, 3, 1 e 2. Então, 2 mais 3 mais 1 mais 2, você vai ter o total aqui, que vai dar 8, né? No numerador, depois de fazer as continhas e somar, você vai ter 54. Pegou, dividiu, 6,75. Se você não dividir pelos pesos, vai ultrapassar aqui o valor total da média, que é no máximo entre 0 e 10, ok? Então, assim que funciona a média ponderada. Você pega os seus valores, né, multiplica pelos pesos, mas depois divide pelos pesos, né? E com isso você está dando uma importância maior para alguma atividade ou outra, né? Na média aritmética simples, todas as atividades têm peso 1, né? Então não influencia ali no final, né? Então por isso que a gente só simplesmente divide pela quantidade, né? Se fosse uma média aritmética simples, a gente teria 4 notas, né? Todas as notas têm peso 1, divide por 4, né? Que é a definição que a gente viu anteriormente, né? Ok? Então, observação aqui, na média aritmética, nós temos importâncias diferentes, né? Eu, por exemplo, gosto muito de fazer a minha média, né? Por exemplo, dos alunos do superior com pesos diferentes, né? Vamos supor que tenho 3 provas, né? Aí eu gosto de usar o decimais, não tem problema, porque depois vocês já vão entender, ó. Eu, por exemplo, gosto de colocar um peso 1 aqui, 0,1 na primeira prova, né? Vezes P1, mais, sei lá, 0,4 na prova P2, mais 0,5 na prova P3. Vamos supor assim, não é o que eu faço, né? Mais uma suposição. E aí, isso tudo aqui eu teria que dividir por quanto? A soma dos pesos, né? 0,1 mais 0,4 mais 0,5.
Só que eu gosto de fazer com decimal, porque aí já dá 1 direto, né? 0,5 com 0,4 com 0,1 já dá 1, já dá o 100%, né? E aqui fica claro para o aluno aqui. Isso aqui vale 10% da nota final dele, né? A prova 1. A prova 2 vale 40% da nota dele. E a prova 3 vai valer metade da nota, né? Então, força o aluno a estudar o conteúdo todo até o final, principalmente o último, que geralmente vai depender de todos os anteriores. E aí você tem o aluno estuda tudo e se dedica aí no curso todo, o tempo todo, ok? Então, a ideia é a mesma, né? Você pesa aqui, né? Você dá importâncias diferentes para cada avaliação, para cada situação, e no final você precisa dividir por esses pesos para equilibrar, e aí você vai ter uma média aqui de 0 a 10, ok? Então, média ponderada também aí é bem utilizada, né? Vamos para a definição, então, de uma segunda medida de tendência central, que é a moda, né? O que é a moda, né? O nome já é bem sugestivo, né? Em estatística, moda é a medida de tendência central definida como o valor mais frequente de um grupo de valores observados. Ou seja, moda é aquele que mais aparece, né? Então, ó, a gente tem um exemplo aqui de grupo de pessoas com idade 2, 3, 2, 1, 2 e 50 anos. Nesse caso, então, a moda é 2. Por quê? Porque 2 é o valor que mais aparece. Ó, tem 2 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Então, moda é o valor que mais aparece ali na sua distribuição, ok? E demonstra com mais eficiência para caracterizar um grupo do que a média aritmética. Então, por exemplo, você sabe lá, você tem um grupo, a média está ali tanto, né? Mas aí você quer saber qual que é a idade, né? A nota que mais aparece, a nota que o pessoal mais tira. Então, a moda pode te dar esse valor, né? Que vai ser aquele que mais aparece, né? Um segundo exemplo aqui, ó, você tem a temperatura medida de hora em hora, das 6 às 11 da manhã, né? Então, você tem os resultados aqui. E aí dá para ver que o 15 é a moda, né, nesse curto período que foi estudado. Tem 2, 15, né? Então apareceu 2 vezes, você tem a moda aí que é 15 desse conjunto. No caso de um aluno que anotou durante 10 dias o tempo gasto em minutos para ir da sua casa até a escola, e os registros estão aqui, né? A gente tem que a moda também é 15, porque ó, foi 1, 2, 3, 4. Então, 4, 15, né? Ele gastou nesse tempo que ele analisou. Em 4 vezes ele demorou exatamente 15 minutos, então a moda é 15, né? Então, tá aí, moda você tem lá a sua distribuição, é o valor que mais aparece, né? Mais frequente. Aí eu faço algumas observações aqui importantes sobre a moda. Vou deixar aqui, ó, observações. Se as notas obtidas pelo aluno, por exemplo, forem 6, 7,5, 7,5, 5 e 6. Tá vendo que o 6 aqui ele apareceu 2 vezes, certo? E também teve o 7,5 que apareceu 2 vezes, né? Então, o que a gente faz, então? Tem 2 valores que apareceram 2 vezes. Nesse momento, a gente fala, então, que a moda, os 2 valores são a moda desse conjunto, né? A gente fala que a distribuição é bimodal, ou seja, tem 2 modas, né? Mesmo que sejam valores diferentes. Você tem um conjuntão lá, tem aquele valor que apareceu, sei lá, o 7, o 8 e o 9 ele apareceram 3 vezes, né? Então veja que é o conjunto os valores que mais aparecem, né? Você está lá com o seu conjunto, tem um valor que aparece 3 vezes, né? São valores diferentes, então a gente falaria que esse conjunto é trimodal, né? Ou seja, tem 3 modas e assim a gente vai fazendo sucessivamente, né? E uma outra observação importante aqui, quando não há repetição de números, como por exemplo, para esses números 7, 9, 4, 5 e 8, né? A gente tem que não tem nenhum número que se repete, então a gente fala que o conjunto não tem moda ou é amodal, né? Vou colocar aqui a observação, ó. Amodal. Não tem moda. Então a gente fala que o conjunto é amodal ou sem moda. Se não tem nenhuma repetição, todo mundo é diferente de todo mundo, o conjunto é sem moda. Então a moda nem sempre existe, ok? Se ela tiver, pode ser que tenha mais de uma, duas, três, quatro. A gente fala então que o conjunto pode ser bimodal, trimodal e assim sucessivamente, ok? Então moda é isso, é o valor que mais aparece, nem sempre existe, pode ter mais de uma moda, ok? Vamos aí para a nossa terceira medida de tendência central, que é a mediana. Vamos ver aqui, mediana, a gente chama de ME, é uma outra medida de tendência central, que ela tem 2 fatores importantes, né? Você tem que
Para calcular a mediana, sempre o primeiro passo é colocar os seus dados em ordem crescente ou decrescente. Sempre. Não tem como calcular a mediana sem colocar os dados em ordem, ok? Então, o primeiro passo é isso. Você foi lá, ó, colocou os seus dados em ordem crescente ou decrescente, aí você pode começar a pensar em calcular a sua mediana. Ela será, ó, o número que ocupa a posição central. Se a quantidade for ímpar, né? Então vai ser exatamente aquele termo do meio, né? Se for a quantidade ímpar. E se for uma quantidade par, a gente precisa pegar os dois termos centrais ali, né? Que estiverem no centro e faz a média deles, né? Isso vai ser a mediana, né? Então, dois exemplos aqui para vocês, ó. Exemplo. Numa classe foram anotados as faltas durante o período de 15 dias. Veja que aqui foram extraídos os dados fora de ordem. Não tem como calcular a mediana desse jeito aqui. Então, o primeiro passo é coloque em ordem. Aqui eu escolhi colocar em ordem crescente, mas tanto faz. Se você quiser colocar em ordem crescente, vai dar a mesma coisa. O importante é estar em ordem crescente ou decrescente, para calcular a mediana assim. Então, a gente percebe aqui que a gente tem quantos valores? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, você tem 15 valores anotados no período. 15 é ímpar. Então, se a quantidade ali de valores observados for ímpar, a mediana vai ser justamente o termo central, né? Então, você pega 15 aqui, ó, faz uma conta simples. 15 divide por 2 dá quanto? Dá 7,5, né? 7 vezes 2, 14 com esse meio aqui. Então, o termo central vai ser o oitavo termo, né? Você sempre joga aí o que faltar para cima, né? Então, você colocou em ordem lá, mesmo que se repita, não tem problema. Tem que colocar todos os valores descritos em ordem crescente ou decrescente. Você vai perceber que o oitavo termo, que é esse daqui, né? Quando você colocou em ordem, vai ser a sua mediana, porque a quantidade é ímpar, né? Então, você vai ter 7 valores antes, 7 valores depois. Então, a mediana é justamente esse termo central que está ali no meio da coisa, né? Divide em 50% para um lado, 50% para o outro, né? Então, como 15 é ímpar, o termo médio é o oitavo, né? A gente viu aqui a continha, e a mediana vai ser 3. Simbolicamente, a gente coloca ME 3, ok? Mas aí vem a pergunta, e professor, se a quantidade for par, o que eu faço com esse negócio? Tranquilo, já vamos ver agora. Ó, uma outra situação aqui, ó. As idades dos alunos de uma equipe são 12, 16, 14, parará, parará. Para determinar a mediana desses valores, primeiro passo, coloque em ordem, depois você pensa em calcular a mediana. Aí você vai ver aqui que tem uma quantidade par, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é par. Então, quem que vai ser a mediana no caso de uma quantidade par? A gente vai colocar em ordem, certo? Crescente ou decrescente, tanto faz. E a gente vai olhar quem são os dois termos centrais, né? Porque como tem uma quantidade par agora, não tem um único termo que vai ser o central, vão ser dois. Olha aqui, coloquei em ordem, você vai ver que tem dois termos centrais. Como a gente tem 8, né? Então você vai ter 3 antes, 3 depois dele e os dois ali centrais. O que eu faço para calcular a mediana, né? Como temos um número de elementos 8, né? A gente faz a média aritmética dos dois termos centrais, que são o quarto e o quinto termo, concorda? Então, logo a mediana vai ser 14 mais 16 dividido por 2 dá 15, né? Então, a mediana é 15. Então, tem a diferença, né? Para calcular a mediana, 2 passos. Coloque em ordem, crescente ou decrescente. Depois vai depender se a quantidade é ímpar ou par. Se for ímpar, termo central, exatamente, não precisa fazer mais nada. Se for par, se olha ali quais são os dois termos que estão na posição central, calcula a média aritmética simples entre eles, vai te dar mediana, ok? E aí a gente fez isso para dados brutos, né? Ou seja, dados ali eu tenho os números e extraio, né? Mas e quando está em tabela, como que ficam essas medidas de tendência central para calcular, né? Quero trazer para vocês também. Peraí, aqui, tabela. Trazer os dois aqui, ó. Como que fica a mediana, a moda e a média aritmética para dados que não estão, dados brutos que a gente fala, né? Se tiver dado em tabela, isso aqui é fundamental e cai muito aí nas provas do Enem, né? Quando você tem uma pesquisa dada da forma de tabela, por exemplo, aqui você tem a quantidade de irmãos e a frequência absoluta, né? Então foi feita uma pesquisa aí sobre qual que é a quantidade de irmãos que as pessoas têm. E aí você tem, ó, que 0 pessoas têm 8 pessoas têm 0 irmãos, 15 pessoas têm 1, 12 pessoas têm 2 e 5 pessoas têm 3, total de 40 pesquisadas. Como que fica a média aritmética nesses casos, né? Quando você tem as quantidades e as frequências absolutas, né? Mesma coisa, né? Só que vai ter uma continha a mais, ó.
você vai ter que multiplicar a sua frequência absoluta por aquela quantidade estudada, né? Que no caso aqui é o número de irmãos. Então, por exemplo, você vai ter 8 vezes 0, mais 15 vezes 1, mais 12 vezes 2, mais 5 vezes 3. E aí, você divide pelo total, que foi 40, faz essas continhas, você vai ter aí na média que as pessoas têm um irmão, 1,3. E apesar de parecer um absurdo, né, tem como ter 1,3 irmão, né? Você tem um ou você tem dois, mas aqui na média, como está mais próximo de 1, significa então que a gente tem um valor, as pessoas têm mais ou menos aí, né, na média, né, um irmão pelo menos, né? Segundo essa pesquisa aqui que foi feita com esse público, né? Então, assim, a gente tem um valor aqui médio, né, de irmãos que as pessoas têm. Então, tem na média ali um irmão, né? Ok? Então, assim que a gente calcula, né? No fundo, a gente está fazendo a mesma coisa, usando a definição básica, né? A gente pegou aqui, ó, 8 pessoas com 0 irmãos, a gente somou o 0 8 vezes, né? Só que para economizar tempo, você não ficar lá, né? Que a gente tem tempo escasso para fazer as questões, né? E aí você tem 15 vezes, somou o valor 1, né? Então, 15 vezes 1, 12 vezes, somou o valor 2, né? Melhor do que ficar fazendo 2 mais 2 mais 2 mais 2, 12 vezes, né? Então, use essa estratégia para calcular a média quando você tiver um dado tabelado, né? A moda vai ser aquele valor com maior frequência, né? A gente olhando para a tabela percebe que é o 15, né? E quem que representa o valor 15? Um irmão, né? Então, a moda é ter um irmão, né? Quantidade aí mais frequente, quando a gente olha o dado tabelado, né? Mediana vai depender, né, do total, né? Como o total de frequências é 40, que é par, a gente tem que olhar então para os dois termos centrais, que vão ser o 20º e o 21º, né? A gente vai ter 19 antes, 19 depois e tem o 20º e o 21º, né? Tranquilo? Se a gente coloca em ordem crescente, né? Coloquei em ordem crescente, né? De 0 irmão até 3 irmão, a gente vai ver que eu teria 8 zeros aqui, né? Sequenciados, né? Dessa primeira. E aí depois começaria um 1, né? 15 mais 8 aqui vai dar 23. Então, o 20 e o 21 tá ali com um irmão, né? O 20ª posição e 21ª, né? E assim por diante. Logo, o 20º e o 21º valor serão 1. Então, a gente tem que a mediana, né? Coloquei em ordem, vai ser o mais 1, divide por 2, dá um irmão que está aqui também, né? Nesse caso, está coincidindo com a moda, né? Ok? Então, para dados tabelados, fica assim, certo? Vamos ver então aqui um outro tipo de exemplo que é para dados que são intervalos de classes, né? Como que fica, né? Ali a gente tinha dados para dados brutos, né? E a gente tinha uma frequência absoluta. Agora aqui a gente está dividido por classes, né? Como que fica a média, a mediana e a moda para dados que estão em classes, né? Naquele outro modelo que a gente viu. A gente vai olhar aqui para o ponto médio de cada classe, né, e determinar, bem simples, né, porque as classes vão ter a mesma quantidade, está vendo que aqui o divisor é 4, né? A gente tem sempre uma diferença de 4 e dá para fazer às vezes de cabeça, né? Qual que é o ponto médio dessa classe? 42, o ponto médio dessa 46, ponto médio dessa 50, ponto médio dessa 54 e o ponto médio dessa 58, né? Então é isso, né? Com base na tabela, a gente tem que considerar o valor médio, né, da classe, né, que aqui já estão descritos, e a gente vai fazer uma outra coluna com os valores médios das classes, né, que basta pegar o limite superior e inferior, somo, divido por 2, eu vou ter esse valor médio, né. E aí depois, a partir disso, eu posso começar a fazer as continhas. Como que fica então? Trazendo aqui nessa próxima tela, ó. Fiz aqui, eu já tinha dado, né, frequência absoluta, e agora eu tenho o valor médio da classe, né. E aí, mesma coisa que eu fiz anteriormente, ó. Você tendo o valor médio da classe, né, você multiplica pela frequência absoluta, vai fazendo isso em todas as linhas, né? 42 vezes 1, 46 vezes 3, 50 vezes 7, 54 vezes 6, 58 vezes 3. Faço todas essas multiplicações, divido pela quantidade total, que é 20, né, dado aqui. E aí você vai ter o seu valor médio, né, da sua frequência dada em intervalos de classes, né? Então, na média está 51,4, né? Que pertence aqui a qual classe? A terceira, né? Que corresponde aqui com a que tem mais, né? Que são 7, né? Na frequência absoluta. A moda vai ser o valor mais frequente. Qual que é o valor mais frequente? 7, né? A gente tem frequência absoluta aqui no 7, né? Então, indica o intervalo entre 48 e 50.
Como a gente está agora com intervalos de classes, né, qual que vai ser a moda? 50, né, que é o ponto médio dessa classe que pertence aqui onde tem a maior frequência absoluta. Então, assim que a gente calcula moda, quando a gente tem uma tabela, né, dividido aí por intervalos de classe. E a mediana também bem simples, né? Como você tem um total de frequências 20, né, um número par, os dois termos centrais vão ser os décimo e os décimo primeiro, né? Você vai ter 9 antes e 9 depois, ali o décimo e décima primeira posição. Colocando em ordem, você vai ter o 1, 3 e o 7, né? Na posição 7 aqui, você vai se encontrar, vai ter aqui, ó, o primeiro, né, que pertence, só tem um elemento, vai ter o terceiro e vai ter o sétimo, né? Então, onde que se encontra o décimo e o décimo primeiro? Está aqui, né? E o décimo e o décimo primeiro, eles são representados aqui na média pelos 50, né? Então, você vai ter a média mediana, né? Vai ser 50 mais 50, divide por 2, né? Que vai representar o décimo e o décimo primeiro elemento aqui. Lembrando que tanto faz, está em tabela, em dado bruto, do jeito que tiver, coloque em ordem primeiro. Colocando em ordem, você vai ver que o décimo e o décimo primeiro vai ser o 50, né? Que é representante dessa classe. Soma, divide por 2, vai dar mediana, ok? Então, tá aí. Para calcular média, moda, mediana, para dados, tanto dados de forma brutos, né, que a gente fala, ordenados, ou também dados tabelados, ou também em classes, né? Tudo bem explicado para vocês. Aí eu trouxe dois exercícios para a gente treinar esses assuntos, né? Um bem simplesinho aqui do Banco do Brasil 2003, né? Questão de concurso. Nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17, 21 clientes. No quinto dia útil, ele atendeu N clientes. Se a média do número diário de clientes atendidos por esses gerentes nos 5 dias úteis foi 19, a mediana foi. Então, tá aqui. Só que ele não deu nenhuma informação, só que eu sei que a mediana ela é o termo central em uma distribuição, certo? Então, eu tenho aqui os 4 valores, ó, 19, 15, 17, 21. Só está faltando descobrir quantos clientes ele atendeu no quinto dia. Porque para calcular a mediana eu preciso ter todas as quantidades. Coloque em ordem e vou olhar qual que é aquele termo central, né? No caso aqui vão ser 5, né? Então, é só olhar qual que é o terceiro termo aqui que eu vou ter que é a mediana. Só que ele me deu a informação que eu não sei quantos clientes ele atendeu no quinto dia, mas eu sei o total, que a média foi 19. Então dá para calcular isso aí facilmente, ó. Solução, vou trazer aqui já para a gente economizar tempo, ó. Apesar, né, que a gente já sabe a média, né? Vou colocar aqui o x barra, né? A gente sabe que a média foi 19, né? Foi dado. Você soma todos os valores, chama de x essa quantidade do quinto dia útil, você chega facilmente que o x é 23. Então você sabe que no quinto dia foram atendidos 23, então você pode colocar agora em ordem, né? 15, 17, 19, 21, 23, e a mediana, como tem uma quantidade ímpar, vai ser o terceiro termo, né? Sempre aquela lógica, pede o 5, divide por 2, vai dar 2,5, né? Então, o termo médio ali vai ser o terceiro, né? Então, portanto, a mediana é 19, que é o termo médio, resposta certa, item B, questão facinha aí para acertar aí do concurso, né? Vamos agora, por último, para o exemplo 2, uma questão do Enem, né? Onde a gente vai trabalhar todos os conceitos aqui, ó. Enem 2010. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então tem aqui os gols, né? E a quantidade de partidas, ó. Então em 5 partidas não tiveram nenhuma quantidade de gols, em 3 partidas um gol e assim sucessivamente. Ele faz umas comparações aqui, ó. Se x, y e z são respectivamente média, mediana e moda dessa distribuição, então o x é igual a y, que é menor do que z, e ele vai fazendo umas comparações, né? Então aqui não tem como, ó, foi dado em tabela, né? Esses dados, e a gente tem que ir lá e fazer a continha, calcular a média, mediana e moda, e depois a gente vê qual que é aqui que é o único que encaixa, né? Eu já trouxe pronto aqui para vocês, para a gente economizar tempo, né? Então, ó, precisamos calcular a média, mediana e moda, a gente já sabe, né? Primeiro a gente começa pela média, né? A gente tem a média de dados tabelados. Como que eu disse para vocês que a gente faz, ó? Tem a quantidade e os gols. Pega 5 vezes 0, 3 vezes 1, 4 vezes 3... 3 vezes 3, 2 vezes 4, 5 vezes 2, 7 vezes 1. Números pequenos, né, para poder fazer essa conta. Fiz isso, deu 45. E aí você vê o total de partidas somando essa coluna aqui, né? Que é o nosso objetivo.
Somando aqui, você vai ver que vai dar 20. Então, você pega os 45, né? Dá para fazer de cabeça, ó, 5 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9, né? Já estou supondo que a gente está aqui na prova. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 1, 7. E aí você soma, você vai ver que vai dar 45. 45 dividido por 20 também conta bem tranquila de fazer 2,25 na média, né? Então, você tem já o valor do x barra, né? Da sua média é 2,25. Para encontrar a moda, o que você faz? Coloca os valores em ordem, crescente ou decrescente, né? E aí a gente vai notar que, neste caso, em 5 partidas não foram feitos nenhum gol, né? Então, qual que é o valor qual que é o resultado mais frequente? É o de 0 gols, né? A gente não tem nenhum caso aqui que deu maior do que 5, né? Deixa eu ver, 5 partidas, né? É a maior quantidade, né? Em 5 partidas teve 0 gols. Todos os outros estão abaixo, então o valor mais frequente, né, Z, né, é 0. Então o placar mais frequente aí é ter marcado 0 gols, né? Ok? Para calcular a mediana, então a gente, perdão, né, eu tinha falado para colocar em ordem aqui porque eu estava com a mediana na mente, mas a moda é só você olhar o que mais aparece, né? O resultado que mais aparece, né, é 0, né? 0 gols marcados. Agora na mediana, sim, a gente vai encontrar primeiro colocando os gols em ordem, né? Que não tem como calcular a mediana sem colocar em ordem os dados, né? E aí a gente tem, ó, em 5 partidas teve 0 gols. Depois a gente tem em 3 partidas 1, 3 partidas, 4 partidas 2 e assim sucessivamente. Ó, em 3 partidas 3, 2, 4, 2, 5 e única 7. Você olha aqui a quantidade é 20, né? 20. Então, quantidade par, você vai ter que calcular a mediana, vai ser uma média aritmética dos termos centrais. Quem são os termos centrais, né? Como a gente tem 20, vai ter 9 termos antes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para cá. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para lá. Os termos centrais estão aqui, ó, 2 e 2. Então, calculei 2 mais 2 dividido por 2, vai dar 2. Então, a gente sabe, ó, x é 2,25, que é a média, né? A mediana, né? Ele confunde ali o y, né? É 2. E o z, que é a moda, é 0. Então, vamos ver qual que é o que encaixa aqui, ó. X é igual a y? Não. Fora. Z é menor do que x? Vamos ver. Z é menor do que x? Ok, né? 0 é menor do que 2,5. Só que é igual a y? Não, são diferentes. C, y é menor do que z? Ou seja, 2 é menor do que 0? Não. Então, fora também. Z, z é menor do que x? Z é 0, que é menor do que x, 2,5, ok. Só que é menor do que y, que é 2? Não, é maior, né? Então, fora. Então, só sobrou a E, né? Só mais para confirmar, ó. Z é 0, que é menor do que y, que é 2, que é menor do que o x, 2,5. Então, a resposta certa é bem tranquilinha de fazer, ok? Então, questões que envolvem média, moda, mediana, né, tanto para dados brutos quanto tabelados, a gente calcula assim, né? Ele vai te pedir, primeiro você vai ter que calcular essas medidas e depois fazer alguma comparação, ok? Então, espero que tenha ficado claro. É isso que eu tinha para vocês. Um abraço e até a próxima.